nesse exato momento, se possível, me dê um pouco de atenção, porque eu vou falar de um assunto. É simples, mas é bastante curioso. Quem ainda não ouviu falar de uma mensagem que paira pelo mundo inteiro, que diz que o Messias, o Salvador, foi para o céu preparar lugar. E muitos de nós acreditamos naquilo que nós escutamos. Mas será que isso é verdade? Será que o Messias falou isso mesmo, que iria para o céu preparar lugar para nós? Diz os pregadores, não sei se é para enganar ou se não sabem mesmo. Mas eles, quando ensinam para os leigos, eles dizem que Jesus, segundo a linguagem deles, foi preparar lugar para os crentes, e eles recitam esse versículo: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu teria dito, vou preparar-vos lugar. Bem, disse o mestre, não se turbe o vosso coração, crede no Pai, crede também em mim. Até aí vai bem, não vai? Até aí você sabe que quem está falando aqui é o Messias, está falando dele e do Pai. Certo? Bem, e dentro desse contexto, ele pede aos seus emissários para não se perturbarem. Até aqui você está percebendo que o Messias está falando dele e do seu Pai. E, dentro do contexto, ele chama a atenção dos seus emissários para não terem dúvida do que ele já havia dito. Nós vamos ver isso mais além. Aqui o Messias está fazendo uma reflexão sobre o que ele já havia falado dias anteriores. O verso 2 diz: na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou teria dito. Preste bem atenção. Quando o Messias refere-se à casa do pai, ele está falando para pessoas humanas, pessoas que só entenderiam a sua linguagem se ele falasse de modo humano, de modo terráqueo. Então ele estava falando aqui de habitação. Falando de habitação para exemplificar o reino milenário, que seria a morada dos verdadeiros santos. O Messias aqui estava prometendo aos seus emissários que as suas moradas, que os seus lugares já estariam garantidos no reino do seu Pai, que é o milênio do Messias, certo? Então, se você conhece um pouco de gramática, você vai convir comigo que o Messias aqui fala de na casa de meu pai. Perceba que ele não fala na casa do meu pai, mas na casa de meu pai. O que significa? Essa conjunção diz que o reino milenar virá de cima. Quando se fala há muitas moradas, é o mesmo que dizer existem muitas moradas. Quando ele fala de moradas, ele quer fazer com que os seus emissários, seres humanos, entendam o que ele está falando como se fosse uma habitação, mas que eles entendessem que o Messias estaria falando do reino milenar. Só que para o seu entendimento humano, ele falava como se estivesse falando de habitação comum. Não se turbe o vosso coração, crede no Pai, crede também em mim. Simplifique o verbo e agora você, em vez de dizer você diz existem. Na casa do meu pai existem muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito. Então, quando o mestre disse, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. Os leigos que estão lendo um texto como esse, visam logo a parte B do versículo, vou preparar-vos lugar. Eles não percebem que aqui o mestre diz, eu vou teria dito, dito o quê? Que iria preparar lugar se as moradas realmente não existissem. Está entendendo? Agora eu vou ler novamente para você entender, já interpretando hermeneuticamente, simplificando o texto para você entender perfeitamente à luz do conhecimento. Jamais o Messias teria dito para os seus emissários que iria ainda preparar lugar. Sabe por quê? Porque o Messias não estava delirando acerca do que ele falava, conscientizando os seus emissários da sua verdade que ele já havia dito. Quer ver?
Em Mateus capítulo 25, verso 34, ele disse: quando o Filho do Homem vier, separará uns dos outros, assim como o pastor separa dos bodes as ovelhas, e então dirá: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Está vendo? Ele está chamando os benditos, dizendo que o reino já estava preparado desde a fundação do mundo, que as moradas já estavam preparadas desde a fundação do mundo e não foram preparadas depois que ele ascendeu aos céus. Descarta-se a infeliz possibilidade de que o Messias estivesse dizendo que iria preparar lugar para alguém. Ok? Eu estou aqui para te ajudar, mas eu quero que você entenda o que você aprendeu até hoje em dizer que o Messias foi preparar lugar para alguém é a mais leviana mentira. E eu estou aqui para ajudar você.